E aí, pessoal, beleza? Passadas as manifestações, qual foi o resultado? Tô vendo bastante gente aí inflamada, né? Reclamando que as Forças Armadas não estão agindo e tudo mais. Hoje eu queria falar para vocês sobre esse tema, sobre como as manifestações têm que continuar e como elas estão agindo da maneira correta. Eu vou explicar para vocês que a gente está fazendo tudo certinho, agindo dentro da Constituição, como o presidente gosta de dizer, dentro das 4 linhas, né? Mas tem coisa acontecendo nos bastidores e tem novidade. Beleza? Meu nome é Valmor Pedroso, se inscreve aqui no canal, dá o like aí no vídeo e compartilha com a tia do Zap, tá bom? Para ajudar o canal a crescer. Eu falo sobre política aqui e eu faço esse trabalho para tentar aí abrir a mente das pessoas e ajudar na luta por um Brasil mais justo, digno e com mais liberdade. Bora para a vinheta. Então, ontem, feriado, né? O pessoal esteve na rua, se manteve na rua, né? Porque já fazem aqui 2 semanas que a população está na rua lutando pelos seus direitos constitucionais. Existem várias pautas em discussão. Não é uma pauta em defesa de políticos. São pautas em defesa da liberdade, que as pessoas estão tendo sua liberdade de expressão cerceada, em manifestação em repúdio contra o processo eleitoral, que muitos acreditam que, se não foi fraudulento, foi no mínimo injusto, foi no mínimo uma disputa, como eu já disse, né? Desequilibrada. Enquanto a gente estava jogando dentro das 4 linhas, o adversário tinha o trio de arbitragem, o VAR e até a FIFA nas mãos e fez o que quis. Foram apresentadas provas, foram feitas reclamações e a gente viu que não foi equilibrado. É contra isso que o pessoal está reclamando. E o resultado disso? Gente, o resultado já está acontecendo. Só a manifestação em si já é um resultado maravilhoso para o país. Quer dizer que o país está na rua, o país está acordado e o país não vai aceitar mais os desmandos de antigamente. Só se as arbitrariedades aumentarem e começarem a prender todo mundo. Começarem a fazer uma revolução à base da força mesmo para se manter no poder. Eu não duvido que isso venha acontecer. Mas não é a nossa realidade. Por isso que eu falo para as pessoas, tem muita gente, eu vi bastante gente reclamando que tem que ir para cima, tem que ser manifestações mais enérgicas, tem que acabar com a paz dos ministros. Aquelas manifestações lá em Nova York, que os ministros estavam lá, legítimas. O pessoal falou o que tinha de falar, mas eles estavam caminhando ali com a sua liberdade de ir e vir mantidas. É assim que as manifestações têm que ser. Você tem que defender o seu ponto de vista, mas não pode cercear a liberdade do próximo. Isso é ótimo e eles sentem. Não pensem que eles não sentem. Eles fingem ali que estão num patamar acima, que aquilo não os atinge. Atinge. Eles ficam muito incomodados, sim. Os políticos ficam muito incomodados, sim. Porque o país está numa efervescência. Alguns dizem que está próximo de explodir. Eu espero que não exploda. E eu vou explicar isso para vocês na sequência. Outros resultados das manifestações por exemplo, a Carta do Exército, que já saiu esses dias, já falei dela para vocês, sendo bem claro com o Poder Legislativo. E aí, vocês vão fazer alguma coisa ou não vão? A gente vai ter que resolver ou vocês vão usar suas atribuições legais, vão fazer o seu trabalho? E a última agora, uma carta do General Vilas Boas, que foi bem claro, falando sobre a apatia da mídia. Ele disse, abre aspas, talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão. Deu uma cutucada, porque não foi noticiado as manifestações. Como a gente já sabe que o pessoal vem agindo. Ele foi também bem direto
sobre a ilegalidade, as deficiências da eleição. Ele disse, deixa eu procurar isso aqui, sobre o processo eleitoral. A essência da questão se prende que o ato de votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável. Então ele foi bem claro que o ato de votar sim é privado, mas isso ok. Mas a eleição, a apuração não foi pública e auditável. Dizem que é auditável, mas não é pública. E nós também acreditamos que não é auditável. Por quê? Porque não há maneira de conferir, depois que você aperta o botãozinho ali, se o seu voto foi aquele. Isso as pessoas não engolem. Aí tem lá as anomalias, as tantas urnas com voto em branco. Existe uma chance, num número assim, estratosférico, que nem é pronunciável, de acontecer do presidente Bolsonaro, numa eleição tão apertada, ter 143 urnas, se eu não me engano, zeradas. Então, as cartas estão na mesa, mas não adianta, a gente se adiantar, sabe? Tem que agir dentro da legalidade, esse é o processo. Faz as manifestações e a gente aguarda o processo legal. O outro passo que foi dado agora é o pedido do PL para anular as eleições. Eles, parece, eu não vi o documento, mas que eles têm uma documentação muito robusta, mostrando as falhas, mostrando como a eleição, como tem argumentos para se anular a eleição e fazer outra. Aí também temos as certidões do Lula, que ficaram de maneira muito duvidosa apresentadas para o TSE. O TSE aceitou, mas as pessoas estão olhando que tem história mal contada aí. Que ele não tinha todas as certidões e talvez não pudesse ser candidato. O problema, como eu já disse, é o tempo. Porque o tempo está passando, a imprensa vai tratando ele como presidente eleito e tudo mais. Só que faz parte do jogo. Não dá para a gente apoiar algo mais ríspido que isso, e eu acho que também não é bom. Porque você imagina, como eu já disse para vocês, qualquer tipo de intervenção aí, derruba os poderes, quem assume o poder? Quem tem essa posição? Vai ser uma briga, vários vão querer assumir. Entra um general, quem é esse general? Eu não conheço, eu não confio em ninguém, eu não confio nem no Bolsonaro para ter tanto poder, eu não confio nem em mim. Se delegassem a mim esse tipo de poder, eu ia falar, não, pelo amor de Deus, isso aí vai dar errado. É muito poder para uma pessoa só. E os países que estão à nossa volta e as superpotências estão loucas para acontecer um racha aqui. Então a gente não pode ir por esse caminho. Eu já dei o exemplo da Ucrânia, que não é um grande exemplo para ninguém. E já dei o exemplo, e vou dar o exemplo hoje da esquerda brasileira. Porque eles partiram para esse método de enfrentamento, luta armada em 64 e perderam. Hoje, tudo que a esquerda está querendo, principalmente depois se o Lula subir a rampa e entrar, é uma revolução armada. Porque daí eles têm argumentos para se perpetuar no poder, para tomar o poder à força. E, claro, em defesa da democracia. Mas eles têm esse argumento daí. Nós não podemos dar isso a eles. Tem que se manter dentro da legislação. Porque a esquerda tentou em 64, perdeu. Aí, como eu já disse para vocês também, eles partiram para o outro lado, para um outro tipo de revolução. Aquela revolução a conta gotas. Vocês já assistiram meu vídeo aqui, como fazer uma revolução comunista? Eles usaram lá as estratégias de Antônio Gramsci e dominaram as instituições de ensino, as repartições públicas e a mídia. E foram fazendo uma revolução aos pouquinhos, contando a história do jeito que eles queriam. E nós temos que agir com inteligência e sem pressa. Nós temos que fazer de maneira similar. Continuar expandindo, divulgando as nossas ideias para mais pessoas abrirem os olhos, abrir a mente e verem como o comunismo é nefasto,
como as ideias socialistas não se aplicam no mercado, elas destroem o mercado. Basta vocês verem a Argentina, que já chegou numa inflação de 100%. E o que eles fizeram lá? Aquele estado enorme, e desajuste fiscal, aumento de gastos. O que o Lula está prometendo? Desajuste fiscal, aumento de gastos, estado grande, com mais repartições, com mais ministérios. É a mesma coisa. É você olhar a coisa dando errado do seu lado e falar, eu vou fazer igual. Então tá todo mundo vendo que isso não tem cabimento. Só que, seguindo as regras da Constituição, cabe aos parlamentares que têm que ter fibra, tem que acordar, eles têm que ser cobrados, aos senadores. E, de certa maneira, sim, aos militares, que pelo menos têm que se posicionar como eles estão se posicionando, defendendo o seu direito de manifestação. Seu direito. Isso ninguém pode te tirar. Eles vão tentar tirar, mas não podem. E a gente tem que continuar mostrando coesão, unidade, união, fé, perseverança, para que eles tenham medo de dar novos passos. Eles vão tentar, eles vão ficar tentados, eles vão querer, mas a gente tem que lutar. Até que ou resolve a coisa, ou esse país pega fogo. Espero que eles evitem isso. Por isso eu digo da responsabilidade dos parlamentares, dos senadores, dos militares, de se posicionar, de ser firmes. Mais pessoas têm que peitar o Xandão, têm que peitar o STF e falar, não, vocês não estão dentro da lei. Vocês estão passando por cima da lei e da Constituição, não é de hoje. Nós não vamos deixar mais. Então falta isso para o Brasil. Tem que encorajar essas pessoas a falar que eles não estão sozinhos. Então, está faltando isso. Está faltando essa força. Espero que ela venha no ano que vem. Espero que ano que vem a gente tenha esse ingrediente novo na política. Beleza, pessoal? Então, seguimos. Você que vai às manifestações, siga forte, tenha fé, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas o que as pessoas mostraram é uma fé muito forte, se ajoelhando, rezando, cantando o hino, os católicos rezando o terço, depois os evangélicos, que em Londrina, a pessoa estava falando que aconteceu isso, depois fazendo ali a oração. Então, é uma união muito bonita, um clima maravilhoso. Continuem, tem que continuar e vocês têm que botar na cabeça que estamos no caminho certo. Não adianta ter pressa agora. Eu não sei se a gente vai evitar o ex-presidiário de subir a rampa. Talvez não dê tempo, mas o recado está dado. E eles têm que entender isso. Eles vão entender de uma maneira ou de outra. Um abraço, pessoal. Não esquece de dar o like, se inscrever, compartilhar a gatinha do Zap. Até o próximo vídeo. Até mais.